eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e nós estamos aqui mais uma vez para transmitirmos o conteúdo da Escola Bíblica Dominical que foi transmitido através de perguntas que foram formuladas para essa Escola Bíblica e que os irmãos estudaram durante a semana, enviaram suas respostas e os irmãos também enviaram respostas na base de vídeos, através dos vídeos que nós iremos apresentar aqui, alguns vídeos, e fazer um comentário também sobre o nosso assunto, porque nós vamos continuar com o nosso tema, Conhecendo Jesus no Tabernáculo, quer dizer, o conhecimento de Jesus através do tabernáculo e dos objetos do tabernáculo. A nossa base bíblica hoje está no livro de Números, capítulo 28, e também na carta aos Romanos, no capítulo 12. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: lendo Números capítulo 28, verso 3, comparado com Romanos capítulo 12, verso 1, a pergunta é: como deve ser o nosso culto ao Senhor? Levando em conta a letra A, a expressão oferta queimada, a letra B, a expressão cordeiro de um ano, e a letra C, o cordeiro era sem mancha, e aquele sacrifício na letra D era oferecido cada dia. Então vamos agora comparar as duas coisas e quem vai nos dar esse comentário, essa resposta é o Adriano Arão. Ele é da nossa igreja em Venda Nova, diácono, né, da nossa igreja em Venda Nova, de Imigrante, no estado do Espírito Santo. Adriano, muito bem-vindo mais uma vez à paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, em resposta à questão 1 da EBD, quando nós lemos então os livros de Números em seu capítulo 28, versículo 3, e fazendo a comparação com Romanos em seu capítulo 12, versículo 1, nós podemos entender aquilo que é a vontade do Senhor para quando nós prestarmos um culto a Ele. Para isso, a letra A, ela descreve aquilo que está em Números capítulo 28, versículo 3, que é oferta queimada. E comparando com o livro de Romanos, nós podemos entender que essa oferta queimada representa um culto que é agradável ao Senhor, um culto do qual nós prestamos a Deus e Ele se revela a nós e faz a sua ação através do Espírito Santo no nosso meio. Também a letra B, o cordeiro de um ano, que representa o culto vivo, um culto ao qual nós prestamos ao Senhor de melhor, aquilo que nós temos de melhor para ofertar ao Senhor, porque o cordeiro de um ano, ele não tem mancha, ele não tem pecado, ele está na sua vitalidade. Então é um culto que está agradando a Deus da melhor forma como nós podemos prestar a Ele. A letra C, sem mancha, é um culto santo, onde nós alcançamos a santificação através do perdão pelo sangue de Jesus, e assim nós entramos em comunhão com as nossas vestes de salvação purificadas. Isto é um culto santo, aonde nós nos santificamos para prestar ao Senhor o nosso culto de adoração. A letra D, que é o culto a cada dia, que representa um culto racional feito todos os dias, um culto em qualquer circunstância. Nós, como servos do Senhor, nós enfrentamos batalhas, nós temos adversidades, preocupações, afazeres, mas nós cultuamos ao Senhor continuamente. Amém? A paz do Senhor Jesus. Então, Adriano, são 4 aspectos que chamam a atenção do nosso culto, ou seja, como deve ser o nosso culto. Primeiro, ele deve ser um culto, como você colocou, agradável. Era oferta queimada, ela era queimada de cheiro suave, né? O cheiro agradável ao Senhor. Então isso deve mostrar como deve ser o nosso culto. Nosso culto tem que ter o perfume, o aroma, né? Das operações do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, para ele ser um culto agradável a Deus, aquele culto que é feito conforme a vontade de Deus. O outro aspecto é que o cordeiro era um cordeiro de um ano, sem mancha, né, sem defeito, e esse cordeiro mostra a figura do Senhor Jesus, porque lá no Velho Testamento o sacrifício era morto. Porque o cordeiro morria uma vez, depois tinha que matar outro cordeiro para os pecados do ofertante nos tempos seguintes. Agora não, agora nós temos no Cordeiro de Deus o perdão eterno dos nossos pecados em Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Por isso o nosso culto, ele tem que ser um culto vivo, ele é em nome de Jesus. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos então entrando num culto que tem vida, onde há operação do Espírito Santo, operação de vida. Outro aspecto
aspecto é que o cordeiro tinha que ser sem mancha, porque mostrando que o nosso culto, ele também tem que ser um culto sem mácula, sem mancha, sem mistura, é um culto puro, é um culto santo, é um culto separado para o Senhor. Então esse aspecto é muito importante porque o sangue de Jesus é que nos torna capazes de entrar na presença do Pai na condição de santificados, de purificados, de todo o nosso pecado. E o quarto aspecto é que esse culto ele era chamado de culto contínuo. E a nossa comunhão com Deus ela tem que ser também de forma contínua. Nós temos um culto que nós ofertamos a Deus de dentro de nós mesmos. Esse culto é constante, é de noite, é de dia, nas horas de luta, nas horas de provas, nas horas de trabalho, local de trabalho, onde estivermos, o nosso culto é sempre contínuo, é cada dia, todo dia nós estamos adorando ao Senhor, estamos em comunhão com o Senhor. Isso é muito importante, esse aspecto. Muito obrigado pela sua participação, diácono Adriano Arão, lá de Venda Nova do Imigrante. A paz do Senhor para você. Muito bem, irmãos, a pergunta 2 agora. Ela diz o seguinte, vamos ler. Leia Romanos capítulo 12, verso 1 e faça a aplicação profética de cada aspecto que envolve o nosso culto ao Senhor, considerando os seguintes aspectos. Primeiro, o que é o culto agradável? Então vamos ver esse aspecto, que envolve o nosso culto. O que é o culto agradável? O que é o culto vivo? E também a letra C, o que é o culto santo? Então, baseados em Romanos capítulo 12, verso 1. Nós vamos ver primeiramente a primeira resposta, o que é um culto agradável? E quem vai nos dar essa resposta é o nosso querido companheiro, nosso irmão, de lá de Caetité. Nosso irmão é o Patrick Teixeira, obreiro da nossa igreja em Caetité, no estado de Minas Gerais. Vamos ouvir então a letra A e depois passaremos às outras respostas. Em resposta à letra A da pergunta 2, o aspecto referente ao culto agradável, identificado em Romanos capítulo 12, verso 1, representa espiritualmente o culto realizado segundo a vontade do Senhor e não segundo a vontade humana. Como exemplo, citamos a experiência de Abel, descrita em Gênesis capítulo 4, que apresentou os primogênitos de suas ovelhas e sua gordura, e o Senhor atentou para ele e para a sua oferta, que foi profética e agradável a Deus. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Patrick. Realmente o que torna o culto agradável a Deus é ele ser feito segundo a vontade do Senhor. Então esse é o culto profético. É aquele culto que é feito conforme Deus revela. Moisés chegou a falar isso uma vez para Faraó, que eles iam sair do Egito e eles iam caminhar 3 dias e lá o Senhor diria para eles iriam cultuar o Senhor como o Senhor iria determinar para eles. Isso é muito importante, esse aspecto da questão de o culto feito segundo a vontade do Senhor. Aí esse culto é agradável ao Senhor, ou seja, quando eu quero ofertar alguma coisa ao Senhor, mas aquilo é o Senhor quem revela, então, através da operação do Espírito Santo, a igreja vai ofertar esse culto como um culto agradável ao Senhor. Muito obrigado pela sua participação, Patrick. Vamos agora adiante. Muito bem, irmãos, agora a mesma pergunta, a letra B, mostrando o aspecto que envolve o nosso culto ao Senhor, considerando o que é um culto vivo. O que é um culto vivo? Quem vai nos comentar sobre isso, dessa vez agora vai ser a irmã Sabrina, jovem Sabrina Pereira. Ela é de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Sabrina, muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estarei respondendo a pergunta de número 2, letra B. Lendo o texto que está em Romanos capítulo 12, verso 1, que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fazemos a aplicação profética de cada aspecto que envolve o nosso culto ao Senhor, considerando o culto vivo. O culto vivo é aquele onde Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está presente. E assim, o Senhor pode operar a salvação em cada vida que entrar na igreja. O culto vivo é aquele que gera vida eterna em cada coração. E só é possível quando estamos em obediência à palavra de Deus, clamando pelo sangue de Jesus e em santificação do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, irmãos.
Muito bem, Sabrina. O culto vivo é aquele culto onde há vida. E o culto, para ter vida, ele precisa ter o Espírito Santo presente. O Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que revela, o Espírito Santo que opera no nosso meio. Esse culto, sim, esse culto, ele é vivo. Por que ele é vivo? Porque quando o Espírito Santo nos fala, ele nos fala através dos dons espirituais, ele nos fala através dos sinais de operações e até maravilhas. O culto vivo é exatamente esse. O culto vivo é aquele em que o Senhor fala, por quê? Porque o nosso Deus é vivo. Então, para que o nosso culto seja vivo, esse culto, Deus tem que falar no meio dele. Muito obrigado, Sabrina, pela sua participação mais uma vez. Sempre boa a sua participação, viu? Deus abençoe, a paz do Senhor para você. Amém, irmãos? Agora a terceira parte é a letra C. Então vamos ver agora o aspecto que envolve o nosso culto ao Senhor, considerando o que é um culto santo. Foi a expressão de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 12, verso 1, quando ele falou: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ver então o que é o sacrifício, ou seja, o culto santo. Dessa vez quem vai falar agora é lá de Santa Catarina, o nosso querido companheiro lá de Itapema, é o Peter Luque. Peter Luque é obreiro da nossa igreja lá em Itapema, no estado de Santa Catarina. Peter Luque, obrigado por vir mais uma vez. A paz do Senhor, pode falar. A paz seja todos os irmãos. Eu vou estar respondendo a pergunta número 2, a letra C, culto santo. O culto santo, nós entendemos que a separação absoluta, né? Para oferecer um culto agradável ao Senhor. É a santidade, é a separação para o uso exclusivo de Deus. Porque a palavra nos diz no Hebreus 12:14, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o culto santo exige que o corpo apresentado esteja purificado. Pois no tabernáculo nada contaminado poderia subir ao altar. Essa santidade não é o fruto de perfeição humana, mas da separação do sistema do mundo e da transformação operada pelo Espírito Santo. Ela reflete a santidade perfeita de Cristo, o Cordeiro sem mancha, sendo continuamente aperfeiçoada pelo fogo provado da fé. Amém? A paz seja a todos os irmãos. Peter Luque, que bom, né? Realmente o culto, ele é santo quando ele é consagrado ao Senhor. E quando aqueles que fazem parte do culto, eles estão santificados nesse culto. E como é que eles estarão santificados nesse culto? Quando eles clamam pelo sangue de Jesus. Então, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, então a partir dali o nosso culto é santo, o nosso culto é separado, o nosso culto é santificado porque ele teve ali a operação do Espírito Santo que vai continuar, né? Vai continuar ali operando no meio da igreja. Então, é o culto exclusivo ao Senhor, é o culto separado, consagrado somente ao Senhor. É o culto que não tem mistura, a mistura daquilo que Deus revela com aquilo que o homem acha que deve ser feito. Então esse culto não é um culto santo, ele é um culto misturado. Mas o culto santo é aquele que é de acordo com somente a operação do Espírito Santo que santifica a igreja. É o culto dedicado exclusivamente ao Senhor, não é ao homem, não é a quem está cantando, não é a quem está pregando. O culto é dedicado exclusivamente ao Senhor. E é interessante, tem até uma colocação no Velho Testamento de um rei que tentou oferecer um culto a Deus misturado, foi o rei Saul. Ele trouxe aquilo que estava segundo a vontade dele e não aquilo que era a vontade de Deus. Então esse culto não era um culto santo. Então por isso o culto santo é aquele que é exclusivo, dedicado somente ao Senhor, onde somente o nome do Senhor é glorificado. Houve uma cura, não foi o pastor que curou, foi Jesus quem curou. Houve uma operação do Espírito Santo, não veio do homem, veio do Senhor Jesus. Então esse culto é exclusivo, é separado, esse culto é santo. Muito obrigado então, Peter Luque, pela sua participação, que Deus te abençoe. Muito bem, irmãos, agora vamos para a classe de crianças, intermediários e adolescentes. E a classe agora tem um tema que é muito importante no estudo das crianças, intermediários e adolescentes. E o tema é a dedicação de Josué na obra de Deus. Vamos ver então a pergunta, que é a pergunta número 3, que ela diz assim, vamos ler. Leia Êxodo capítulo 33, versículo 11 e responda.
qual o lugar onde Josué nunca se afastava? Ou seja, o lugar do qual, né, Josué nunca se afastava. Que lugar era esse? Você vai ter essa resposta agora. Nós vamos primeiramente chamar aqui, para dar a primeira resposta, as nossas crianças intermediárias e adolescentes de São José dos Campos, do estado de São Paulo. Depois, as crianças intermediárias e adolescentes também de Rondon do Pará, lá no estado do Pará. E por fim, vamos lá para a Itália, nossa igreja em Torino, onde os nossos queridos adolescentes ali da igreja de Torino vão responder lá na Itália em língua italiana. Vamos então aos 3 vídeos em sequência. Leia Êxodo, capítulo 33, versículo 11 e responda: qual o lugar que Josué nunca se afastava? Josué nunca se afastava do meio da tenda. A paz do Senhor Jesus. Pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes. Leia Êxodo, capítulo 33, versículo 11 e responda: qual o lugar que Josué nunca se afastava? Ele nunca se afastava do meio da tenda, que era a casa do Senhor. E falava ao Senhor a Moisés face a face, com qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, o seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Êxodo 33, som. A paz do Senhor Jesus. Legge Êxodo capitolo 33, versetto 11 e rispondi: qual era il posto da cui Giosuè non si allontanava mai? Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Giosuè non lasciò mai la tenda del convegno, che era la presenza di Dio in mezzo al popolo. Quindi come Giosuè dobbiamo custodire la comunione del Signore senza allontanarci dalla sua presenza. Pace del Signore Gesù. Que bênção, crianças e adolescentes, intermediários e adolescentes, que maravilha, né? O homem que não se apartava, ou seja, ele não se afastava do lugar da presença do Senhor, não? Ele estava sempre ali no meio da tenda da congregação, que era a casa do Senhor. Então Josué foi esse exemplo de alguém que, inclusive, ele tinha dito, né? Ele disse, aliás, ele vai dizer mais tarde para as pessoas que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então era o homem que, dedicado às coisas do Senhor, a casa dele também era uma bênção na presença do Senhor. Que boa, muito boa a resposta, nossos irmãos de lá da Itália, muito bem, lendo o texto, né, aqui de Êxodo 33, o verso 11 também, muito bem colocado aqui nessa transcrição do texto, né? Moisés falava face a face com Deus, né? E como fala um amigo, depois tornou para o arraial e o jovem, né, o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Que maravilha isso, né? Muito bem, muito obrigado pela participação das crianças, intermediários e adolescentes na nossa pergunta de hoje. Vamos então agora para a quarta pergunta. O tema é: vamos aprender com Josué. Esta é para a classe de acessibilidade. E eles estudaram muito bem este assunto, porque o assunto é o seguinte. A pergunta é, leia Êxodo capítulo 33, verso 11. E a pergunta é, onde Josué sempre ficava? Vamos ver o lugar onde ele ficava. Quem vai nos falar agora vai ser a Lívia Santos, lá da cidade de Fátima, no estado da Bahia, do grupo de jovens ali, de acessibilidade. Ela é uma jovem e vai nos dar essa resposta. Lívia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vem aqui mais uma vez responder as perguntas da EDB. E eu respondo das verdades. Onde Josué ficava, ele ficava dentro de a tenda, e a tenda é a casa de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.
Muito bem, Lívia. Ele ficava sempre dentro da tenda, né? Sabendo que a tenda, na verdade, era o tabernáculo, era a casa do Senhor. Ele tinha alegria de estar dentro da casa do Senhor. Isso é uma bênção, né? O próprio salmista Davi falava isso, né? Ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Josué nos dá esse exemplo, né? E nós estamos aprendendo isso com ele. Nossa alegria de estar na casa do Senhor, ao invés de estar em outros lugares, nós temos o nosso compromisso de estar ali, a nossa alegria de estar na presença do Senhor, como Josué sempre ficava na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. E nós queremos então dizer para os irmãos que daqui a pouco haverá um conteúdo doutrinário mais assim profundo, mais maravilhoso relacionado à Escola Bíblica Dominical. E eu quero te esperar lá, nós estaremos lá novamente, continuando a Escola Bíblica de hoje de manhã. E você vai receber uma bênção se estiver assistindo pelo YouTube. Então você pode também permanecer no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata, que daqui a pouco, às 10 horas, nós iremos retornar. Deus abençoe então, a paz do Senhor Jesus.